Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que alegria nós estarmos aqui nesse momento de celebração, de vitória, de honra e glória ao Senhor nosso Deus. Sou grato a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa noite. Antes, no entanto, de eu começar a partilhar da palavra do Senhor com os irmãos, eu queria que nós fizéssemos uma oração especial essa noite. Uma oração em favor do pastor Wesley e da pastora Rosiane. Quantos concordam com essa oração? Fica de pé aí, em nome de Jesus. Eu queria deixar uma palavra a vocês. O texto está em 2 Crônicas, capítulo de número 15, versículo de número 17. Ou melhor, versículo de número 7. 2 Crônicas 15, 7. Quanto a vocês, porém, sejam fortes e corajosos, pois seu trabalho será recompensado. Talvez você não tenha dimensão do que é um trabalho do pastorado. Tem muita gente que acha que o pastorado se resume a púlpito. É muito bom subir aqui, falar meia hora, falar 1 hora, 2 horas, dar um estudo. Essa é a parte fácil do pastorado. Duro são as lágrimas derramadas pela madrugada. Duro são as contas para pagar. Quando você vai chegando assim, no final do mês ou no início do mês, depende, e você vai olhando para o caixa e não aconteceu, não veio aquilo que se imaginava. Duro é quando você tem que correr de madrugada para socorrer alguém que está brigando no lar. Duro é quando você tem que sair de casa de madrugada para socorrer e salvar alguém que está lá na boca de fumo. O duro do pastorado é quando você trabalhou duro na vida de uma pessoa e ela te trai, ela te abandona. E eu poderia passar umas 2 horas só falando da dureza do pastorado. Mas nós estamos num momento de quê? De celebração. Mas é um momento de gratidão também. E claro, eu sei que o pastorado não é feito só de 2 pessoas, tem muita gente por trás, mas as figuras que estão à frente, que o Senhor colocou à frente desse trabalho, foram eles 2. Eu sei. E talvez você ficou pensando, o que eu vou dar para o meu pastor, para a minha pastora, para agradecer a eles por tudo que eles têm feito ao longo desses 2 anos, e vai continuar, espero eu, e todos aqui esperam também que vocês continuem. E eu vou dizer a você, o melhor presente que você pode dar a uma pessoa, a qualquer uma. Eu estou na dúvida se eu vou entregar isso, se ele vai gostar, se ele não vai gostar. O melhor presente que nós, como filhos de Deus, podemos entregar para qualquer pessoa é uma palavra de oração. Então eu queria que você estendesse sua mão para cá, em favor da vida deles, em forma de gratidão, e entregasse a sua melhor oração em favor da vida deles, porque eu creio que quando o povo de Deus se reúne, estende a mão em oração, o Deus dos céus movimenta as questões que talvez você nem saiba que eles estão apresentando, precisam de socorro da parte de Deus. Talvez existem coisas que eles não compartilharam nem com os melhores amigos, nem com os melhores familiares, mas o Senhor nosso Deus conhece a necessidade. O Senhor nosso Deus, que é o Deus recompensador, pode agir em favor da vida deles agora. Erga sua voz agora em oração, em clamor. Pai, em nome de Jesus, eu apresento aqui o pastor Wesley e a pastora Rosiane agora, ó Pai.
Nós estamos aqui com o coração cheio de alegria, gratos a Deus pela vida deles, que se dispuseram a entregar as suas vidas em favor de outras vidas. E a nossa palavra de gratidão essa noite se dirige a Ti e a eles, ó Deus. A Ti, porque o Senhor é o Deus que age, que recompensa, que faz. Ó Deus, que conhece a necessidade dos Teus filhos e que supre essas necessidades. A nossa oração é para que o Senhor derrube as barreiras, as muralhas, meu Pai, que tem se colocado diante dos Teus filhos e que eles nem sabem como fazer, mas o Senhor é um Deus que rompe, o Senhor é um Deus que derruba muralhas, como fez em Jericó. Ó Deus, a nossa palavra se dirige a Ele para que Tu tome, meu Pai, os seus corações, a sua mente, para que dê saúde física, mental e espiritual para continuar dirigindo este trabalho para a glória do Teu nome. Senhor, nós oramos também por toda a liderança deste trabalho, que a Tua boa mão, meu Pai, seja com eles, trazendo a eles direcionamento, estratégia para crescimento da obra, estratégia para avanço do reino nessa terra. Assim nós oramos e cremos em nome de Jesus, e quantos podem, digam amém. Abra sua Bíblia comigo, no texto que está na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo de número 5, apenas o versículo de número 25. Eu quero ser rápido, mas não quero deixar de entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 25. São 2 anos aqui, irmãos, que o Senhor tem plantado este trabalho para a glória do nome dEle, e que nós cremos que continuará crescendo. O objetivo de qualquer comunidade que se estabelece em um lugar, irmãos, qualquer comunidade cristã, é crescer. E crescer como? Crescer capturando os perdidos, trazendo para o reino e enviando-os de volta para ganhar outros perdidos. E é por isso que tem que ter disponibilidade por parte de todos para fazer esse ID. O nome da comunidade não é à toa que se chama Vinde a mim. A continuidade do versículo é: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados e turbados e aflitos. E ele vai dizer: e eu vos aliviarei. Talvez você entrou aqui essa noite com o coração turbado, perturbado. Talvez você entrou aqui essa noite com uma questão em que você não sabe como resolver. Ah, querido, mas você veio no lugar certo. Você veio no lugar certo, porque você veio aqui para quem pode aliviar, para quem pode socorrer. O texto diz que Ele é socorro bem presente. Quando? Na hora da angústia, na hora que você precisa. Achou aí Gálatas 5:25? Apenas este pequeno versículo: se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Vou ler de novo: se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Amém. Tome seu assento, glorificando o nome do Senhor. Eu fiquei meditando no que eu iria falar com você essa noite. E quando o tema foi apresentado, conectados no Espírito, eu comecei a pensar em coisas das quais nós nos conectamos hoje. O pastor Wesley, na fala inicial dele, ele começou a falar sobre uma conexão Wi-Fi. E eu, todas as vezes que vou ministrar uma palavra, fico aguardando o Espírito confirmar ela na hora do culto. E quando ele falou sobre isso, eu disse: é sobre isso que temos que falar essa noite. Sobre isso. Sobre isso o quê? Eu vou falar uma frase agora e talvez você só vai entender ela lá no final. Eu vou falar ela agora e talvez você só vai entender ela lá no final. Guarda ela.
Você vai precisar dela lá no final. Não existe multiconexões no reino de Deus. Vou repetir. Não existe multiconexões no reino de Deus. Talvez você pense, como não existe? Existe sim. E eu quero falar brevemente com você aqui sobre esse assunto. Veja você que quando a gente se conecta com o nosso dispositivo móvel, o nosso smartphone, em alguma rede, ele prontamente desconecta da outra. Nós só conseguimos fazer uma conexão única se eu peço para você se conectar no Wi-Fi da igreja agora, e você está conectado na sua rede 3G, automaticamente a rede 3G cai e ele assume, tecnicamente falando, o endereço IP da igreja, que você pegou no Wi-Fi da igreja. Então você se desconecta da rede e se conecta em outra rede. Quando você olha, por exemplo, para um computador e você vai fazer uma conexão USB, aquele dispositivo que pouca gente usa hoje, um pendrive, você não faz conexões múltiplas, você pluga um para um. Você pega um pendrive, conecta um para um. Um para um. Não é um para N, não é um para vários. Não é múltiplo, é único. Você se conecta. Se a gente for expandir um pouco mais e olhar para a rede elétrica você conecta uma tomada e talvez você vai dizer, não, a gente tem ali a possibilidade de colocar uma régua. E você coloca quantos plugs em cada entrada da régua? Só um. Se a gente expandir um pouco mais o nosso pensamento e falar das relações sociais, quando a gente olha o texto bíblico, o Senhor vai criar um homem e uma mulher para que contraiam o matrimônio um para um. Um para um. Se a gente está numa roda de amigos, presta atenção aqui, se a gente está numa roda de amigos, e está todo mundo conversando, normalmente, presta atenção em uma conversa, e não consegue prestar atenção em todas as conversas que essa roda está fazendo. Você normalmente se liga e se conecta em uma única conversa. Você presta atenção em uma pessoa. Você pode ter até vários amigos, bons amigos naquela roda, mas a sua conexão se fixa em uma única pessoa, para você conseguir prestar atenção o que aquela pessoa está falando, para que você consiga absorver exatamente o que ela está dizendo. E eu poderia discorrer sobre várias conexões únicas nessa noite. E por que eu estou falando sobre isso? Porque nós precisamos compreender que a Bíblia está cheia de versículos que fala sobre a necessidade das nossas conexões únicas com o reino de Deus. A Bíblia está cheia de textos falando sobre a necessidade de eu não manter conexões múltiplas, mas eu me conectar única e exclusivamente com o reino dos céus e com o Espírito Santo de Deus. Veja você, Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 2 e 3. Quando o Senhor vai estabelecer aquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos, Deus vai falar para o povo: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, só a Ele servirás e só a Ele prestarás culto. Deus poderia ter deixado aquele povo que estava saindo da terra do Egito
que estava acostumado com múltiplas conexões de deuses, porque existiam muitos deuses na terra do Egito. Ele poderia ter dito: olha, eu sou um Deus, se conecte comigo e pode continuar aí com todos esses outros. Mas ele vai dizer: ei, povo meu, você precisa entender que eu exijo exclusividade de vocês. Você precisa entender isso. Nós fomos chamados não para sermos divididos, ou para estarmos andando aí com um e com o outro, mas nós fomos chamados para termos a exclusividade de sermos filhos de Deus em conexão única com Ele. Ele poderia ter deixado aberto: vocês podem fazer o que vocês quiserem, desde que vocês estejam comigo. Mas você já prestou atenção que a gente não gosta de gente dividida perto de nós? Você já prestou atenção que a gente não gosta de gente que fica cocheando em dois pensamentos perto de nós? Quantos aqui gostariam de dividir o seu esposo ou a sua esposa? A resposta é imediata: ninguém. Não, é meu, é minha. Meu namorado, minha namorada, meu esposo, minha esposa. Quantos aqui, por acaso, gostam de estar conversando com uma pessoa e a outra chegar e atravessar a conversa? Ninguém gosta. Você quer exclusividade na atenção, você quer exclusividade na conexão, você quer exclusividade na conversa, você quer exclusividade naquele relacionamento. E por que nós queremos agir com Deus de forma diferente? Nós não podemos agir com Deus de forma diferente porque nós queremos assim. Imagina Deus. É engraçado porque lá no Novo Testamento, mais precisamente em Mateus capítulo 6, versículo de número 24, o próprio Jesus vai dizer: vocês precisam escolher a quem vocês vão servir. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon. Obviamente ali ele está representado pelo dinheiro. Ele está dizendo: ou você se conecta comigo e vive uma vida plena na minha presença, ou você se conecta comigo e vive de fato para mim, ou você se conecta comigo, ou não tem como eu dividir a sua vida. Deus trouxe você aqui essa noite, e talvez você esperasse uma palavra diferente, para dizer que você tem que parar de conexões múltiplas. Eu estou conectado com Deus, mas eu estou conectado com várias outras coisas, com várias outras questões. Eu não consigo quebrar o vínculo com aquilo que atrapalha a minha conexão plena com o Senhor. E o Senhor me trouxe aqui essa noite para dizer: você precisa romper conexões múltiplas. Está na hora de você compreender que aquele Deus poderoso que salvou a sua vida exige conexão exclusiva com você, porque Ele quer fazer coisas através dessa conexão na sua vida. E talvez você não esteja convencido de eu falar apenas sobre isso. Então preste atenção em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 5 e 6. Aonde o Senhor, ou melhor, Paulo vai escrever aquilo que o Senhor diz ao coração dele, para que ele decida se quem controla a vida dele é a carne ou é o espírito. Quem domina sobre você? Basicamente ele está dizendo: a conexão que você faz é a conexão que lidera a sua vida. Se você se conecta com as coisas da carne, quem lidera a sua vida são as coisas da carne. Mas se você abandona essa conexão, rompe com essa conexão e se conecta com o Espírito, quem passa a controlar a sua vida é o Espírito Santo de Deus. E já foi dito aqui essa noite: não há nada mais precioso, não há nada mais gracioso, não há nada mais poderoso, não há nada mais amável do que ser controlado pela presença do Espírito Santo de Deus. Não tem nada mais aprazível para nós como filhos saber que nossa conexão vai nos levar a lugares que nós nem compreendemos, que nós nem sabemos que existia, e tudo isso porque mantemos-nos conectados com o Espírito Santo de Deus.
É engraçado, eu vi uma frase esses dias, eu não me lembro de quem é. Se eu lembrasse, eu dava o crédito ao autor. Mas ele disse: o diabo não tem problema de nos dividir. O diabo não existe exclusividade nenhuma nossa, desde que ele tenha apenas uma parte de nós. E sabe por que ele faz isso? Porque o diabo não tem compromisso nenhum conosco. O inimigo das nossas almas não tem compromisso com nada nas nossas vidas. Nada. Deus, ele existe essa conexão única com ele, porque ele se responsabiliza por nós, porque ele cuida de nós, porque ele vela pela nossa alma, porque ele, quando viu que nós não conseguiríamos resolver o problema fundamental do nosso ser, que era se conectar-se novamente com ele, ele foi lá, pregou seu filho na cruz do Calvário e disse: você não tem como se conectar comigo, mas eu tenho como me conectar contigo através do sacrifício do meu filho na cruz do Calvário. Deus se responsabiliza por nós, Deus cuida de nós, Deus nos dirige, Deus está ao nosso lado, porque Ele tem responsabilidade pela nossa vida. Já o inimigo não. E é engraçado porque o Cristo, quando ele morre, ele podia ter dito: gente, eu já fiz a minha parte, eu já cumpri o meu propósito aqui nessa terra, e agora está feito, eu vou embora, e vocês agora toquem a vida de vocês, basta crer. Mas ele vai dizer para os seus discípulos que eles não estariam órfãos. Vocês não estão sós, vocês não estão sozinhos. Eu não posso deixar vocês sozinhos. O texto vai dizer que ele fala: eu vou enviar a vocês um outro consolador, aquele que é semelhante, da mesma natureza, do mesmo jeito, é amoroso como eu, é cuidadoso como eu. E ele envia o Espírito Santo para quê? Para nós. E é por isso que ele existe conexão na nossa vida. Conexão. Conectar-se com Deus não é por um momento, não são 2 horas de culto, não. Conectar-se com Deus é além, é andar uma vida plena no Espírito, é acordar de manhã no Espírito, é ir trabalhar no Espírito, é almoçar no Espírito, é passar a enfrentar dificuldades no Espírito. Ah, meu irmão, é chegar na frente do problema e dizer: eu não temo. Sabe por que eu não temo? Porque com quem eu estou conectado consegue resolver, não só esse, mas qualquer um que aparecer. Andar no Espírito e ter conexão com o Espírito é ter certeza plena de que você caminha todo o tempo sendo guardado debaixo das asas do poderoso Deus. Mas deixa eu caminhar, porque meu tempo não é muito longo. Todas as vezes que eu me conecto com o Espírito, necessariamente essa conexão expele, tira, arranca outras conexões. É automático. E por que isso? Ora, o texto sagrado diz que ele tem ciúmes. Olha o que diz o texto. Tiago 4,5 diz assim: ou vocês pensam que é em vão o que a Escritura afirma quando diz: Deus quer que o Espírito que colocou em nós viva somente para Ele. Ele está dizendo, a conexão que nós firmamos, em outra tradução vai dizer que Ele tem ciúmes de nós. Ciúmes. Isso mesmo, a palavra ciúme está na Bíblia. Ele diz: eu tenho ciúme de você, porque Ele vela por nós. E Ele está dizendo: eu não posso ter você e dividir você com outros.
Eu não posso ter você e deixar com que você fique andando com qualquer um. E você diz: como é isso, pastor? Eu vou me afastar das pessoas? Não, não é isso que eu estou falando. Quando eu digo qualquer um, eu estou falando com aqueles que não compreendem ou que não querem compreender aquilo que o Senhor entregou a você. Toda vez que você chega perto de alguém que está afastado do Senhor, você precisa fazer com que essa pessoa compreenda a conexão que você tem, para que ela anseie e deseje essa mesma conexão que você tem, para atrair você, e não o contrário. Você não pode ser atraído, você precisa atrair. Eu vou dizer de novo para você compreender. Você precisa compreender que o tempo em que as pessoas te atraíam é quando você estava lá fora. Agora que você está aqui dentro, é necessário que a presença que tomou a sua vida atraia outros para que receba a mesma coisa que você tem recebido nesse lugar. Você agora só vai até lá para trazer para cá. Ah, eu não vou lá para ficar com eles não, pastor. Ficar conversando as mesmas coisas que eu conversava. Oh, querido, você tem uma nova conexão agora. Essa nova conexão permite que você fale coisas inimagináveis com Ele, para receber dele e dizer: oh, você que está aí e não compreendeu ainda o que eu compreendi, você precisa correr para cá. Você precisa vir para vinde a mim, para entender aquilo que é maior do que o que você está fazendo aí fora, aquilo que é maior do que o que você está recebendo aí fora. Vamos lá na vinde a mim, que você vai ter uma conexão tremenda com o Criador de todas as coisas, e Ele vai mudar a sua história assim como mudou a minha. Ir até lá é para isso, para trazer para cá. Vamos continuar aqui? A conexão com o Espírito faz com que desejos comuns com Ele surjam. Tem um texto na Bíblia que às vezes a gente interpreta mal ele. João, capítulo de número 15, versículo de número 7. Diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Se você estiver em mim, conectado em mim, e as minhas palavras estiverem conectadas em vocês, vocês pedirão o quê? Tudo. Tudo o que você quiser e será feito. Você talvez esteja pensando: peraí, mas já teve coisas que eu pedi a Deus e Ele não fez. Já. Eu também já pedi muitas coisas a Deus que Ele não fez, mas depois eu entendi porque Ele não fez. A minha conexão com Ele estava fraca, então eu não estava sabendo o que Ele queria para mim. Porque a conexão faz com que eu entenda e compreenda o que são as palavras dele para mim, e não as minhas para ele. E quando eu entendo as palavras dele para mim, eu consigo compreender a vontade dele para mim. E aí quando eu oro, quando eu dobro meu joelho para pedir a ele, eu peço de acordo não com a minha vontade, mas com a vontade dele.